Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Hoje eu quero partilhar com você o texto de 1 Samuel, capítulo 30. Abra comigo, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Se você puder, lido o texto, mantenha a Bíblia aberta, por gentileza, nesta passagem. 1 Samuel 30. Está escrito assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã jezreelita e Abigail, a viúva de Nabal carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo o libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Versículo 18 a 20, por favor. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: Este é o despojo de Davi. Amém. Meus amados, esse texto retrata uma crise familiar gigantesca. O problema é que o sogro quer matar o genro. O sogro é o rei Saul. O genro é Davi, o futuro rei de Israel. Durante 10 anos, Davi fugiu do seu sogro, pelos desertos, pelas cavernas, pelos antros da terra. E Saul, com o seu exército no encalço dele, querendo matá-lo. Davi chegou a um momento de desespero tal, depois de 10 anos de fuga, que ele foi buscar asilo político entre os arqui-inimigos de Israel, entre os filisteus. Por graça divina, o rei Aquis, o rei filisteu, lhe dá abrigo, bem como aos 600 homens com suas respectivas famílias que o acompanhavam. O rei Aquis chegou a ponto de designar-lhe a cidade de Ziclague como sua cidade de refúgio. Diz a Bíblia que Davi estava numa situação crítica, porque estava também fazendo jogo duplo. Ele enganava o rei filisteu, porque passava a ideia que ele tinha debandado para o lado dos filisteus, quando na verdade ele estava lutando as guerras de Israel. Mas chegou um momento de crise, porque o rei filisteu está marchando contra Israel, e convoca Davi e seus homens para ser o seu escudeiro.
para estar à frente do seu exército. E Davi agora está numa posição delicada, porque ele então se apresenta como inimigo de Israel, quando ele já é o rei de Israel, só não tomou posse ainda. Mas no meio do caminho, os príncipes filisteus disseram para o rei: esse homem é guerreiro, esse homem é israelita, se ele se voltar contra nós, ele vai nos impor uma derrota amarga, então dispensa esse homem. E por providência de Deus, Davi foi dispensado. Quando ele retorna para a cidade de Ziclag, onde estavam as suas famílias respectivas, constata que a cidade tinha sido atacada, a cidade tinha sido espoliada, a cidade tinha sido saqueada, a cidade tinha sido queimada, e os terroristas do deserto, os amalequitas, tinham levado cativos os filhos, as filhas e as mulheres. Quando Davi vê esse cenário, juntamente com os homens que o acompanhavam, ele começa a chorar, até não ter mais forças para chorar. Seus aliados, revoltados com a situação, resolvem matá-lo, apedrejá-lo. Davi muito se angustiou, mas ele ao mesmo tempo reanima-se no Senhor seu Deus, busca a Deus em oração e pergunta para Deus: perseguirei eu o bando inimigo? Alcançá-lo-ei? E Deus responde: persegue, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. E Davi foi, e Davi lutou, e Davi venceu, e Davi trouxe tudo de volta que os amalequitas haviam tomado: as coisas grandes, as coisas pequenas, os rebanhos, os filhos, as filhas, as mulheres. Nada deixou Davi nas mãos do inimigo. Esta narrativa bíblica, meus irmãos, retrata, penso eu, a grande tensão que vive a família, o campo minado de batalha em que a família se encontra. Talvez em nenhuma outra época da história a família foi tão atacada como é atacada hoje. O casamento foi tão ridicularizado pela opinião pública, pelos ideólogos, pelos pensadores, pela grande mídia, até mesmo por leis estabelecidas em egrégias cortes mundo afora, do que tem sido hoje. A família hoje enfrenta uma batalha renhida, com ataques de inimigos visíveis e invisíveis, para desestabilizá-la, para destruí-la, para desconstruir valores morais, para mexer com as estruturas e os pilares que devem sustentar a família. Aqui está, penso eu, um dos textos mais precisos da Bíblia sobre a questão da defesa da família. Eu quero então olhar dois ângulos desse texto. O primeiro deles, vamos ver como é que é o ataque do inimigo contra a família. Notem comigo o verso 1, quando diz assim: já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o Sul e Ziclag, e esta ferida e queimado. Os amalequitas aqui são uma espécie de símbolo dos inimigos que atacam a família, sejam inimigos espirituais, sejam inimigos humanos, sejam inimigos filosóficos, sejam inimigos ideológicos, sejam inimigos que você vê, sejam inimigos que você não vê. Como é que é esse ataque? Em primeiro lugar, este é um ataque implacável. Tinham dado com ímpeto, com fúria, de forma avassaladora. E eu não tenho dúvidas, meus irmãos, que a igreja está enfrentando, e a família, as famílias que compõem a igreja, estão enfrentando essa luta, de um ataque implacável. Muitas famílias destruídas por esse ataque. Eu estava pregando certa feita em Vitória, o Espírito Santo, num culto familiar, pequeno grupo. E uma mulher chorava muito, muito. E quando eu terminei a mensagem, fui conversar com ela e perguntei: por que a senhora está chorando? Ela me respondeu: o diabo destruiu a minha vida, pastor. E eu perguntei: o que a senhora quer dizer com isso?
Ela disse: eu tinha uma família, um marido, 2 filhos, bom apartamento, um bom salário, mas nós não tínhamos paz na nossa casa. Ela me disse que certa noite ela acordou com um grito desesperado dos filhos. Quando ela pula da cama, o seu marido não está do seu lado. Ela corre na direção do quarto, a porta está trancada. Ela bate a porta não se abre. Ela arromba a porta e se depara com um quadro horrível. O seu marido estava apunhalando os seus próprios filhos. Quando ela entra no quarto, o marido enterra o punhal no peito e cai sem vida sobre os corpos ensanguentados de seus filhos. Ela me diz: pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu a minha vida. Quantas pessoas assim, destruídas por um ataque frontal do inimigo. O que me traz um pouco de consolo nesse caso é que há uns 3 anos, e isso já faz mais de 20 anos, eu estava distribuindo um livreto, cada dia, de Luz para o Caminho, pelas ruas de Vitória, e de repente uma senhora me enxerga, me reconhece, e vem correndo na minha direção, e me faz aquela pergunta que você nunca deve fazer para um pastor: está lembrado de mim? Nunca faça essa pergunta, porque você vai constrangê-lo. E eu disse: não, eu não estou recordado da senhora. Ela me disse: pastor, eu sou aquela mulher que há 20 anos disse para o senhor que o diabo tinha destruído a minha vida. Eu quero dizer para o senhor que Jesus me encontrou, que Jesus me salvou, que Jesus me libertou das minhas angústias, e hoje eu sou uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, e recomecei a minha vida, e Jesus restaurou a minha sorte. Há muitas pessoas hoje feridas, irmãos, machucadas. Segundo lugar, note comigo no versículo 1, que diz que os amalequitas tinham dado não só com ímpeto contra o Ziclag, mas a esta ferido e queimado. Você queima estruturas físicas, mas você fere pessoas. Tem muita gente ferida hoje, ferida na honra, ferida nas emoções, ferida nos relacionamentos, feridas na alma, abusos sofridos na infância, recalques que nunca foram tratados, mágoas que nunca foram resolvidas. Eu estava pregando um congresso em Patrocínio, Minas Gerais, era um congresso de médicos, e uma enfermeira muito sorridente recebia aquele encontro, e quando eu dei a primeira palestra, aquela mulher me procurou e disse: o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Eu disse: é claro que eu estou vendo, é impossível não ver. Ela me respondeu: mas esse sorriso é uma mentira. Por trás desse sorriso eu carrego uma alma doente, machucada, ferida. Tem muita gente assim, que está sorrindo, que está cantando, que está celebrando, mas quando põe a cabeça no travesseiro, tem uma alma doída, machucada, ferida, por abusos, por traumas, por situações pelas quais passaram na vida. Certa feita, um irmão lá da igreja em Vitória me procurou. Disse: pastor, o senhor não conhece a minha mãe. A minha mãe tem quase 80 anos. Eu sou o filho mais velho. Eu nunca vi minha mãe sorrir. A minha mãe tem uma tristeza crônica. Já levamos em todo tipo de médico, todo tipo de psicólogo, todo tipo de psiquiatra. Já fizemos todo tipo de exame. Nunca ninguém diagnosticou nenhuma causa que justificasse essa tristeza crônica da minha mãe. Só podia orar com ela. Falei: eu vou. Quando eu chego naquela casa, aquela mulher estava sentada num sofá, com um olhar distante, com um semblante abatido. Comecei a falar com ela, conversar com ela, por graça de Deus. Daqui a pouco ela disse para a família assim: eu quero ficar sozinha com o pastor. Quando eu fiquei só com ela, ela me olhou nos olhos e disse: pastor, eu sofro há 60 anos. Eu disse: o que houve? Ela me disse: eu traí meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Me casei, e eu já sou viúva há muitos anos, mas aquele pecado está tão vivo na minha memória, como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu não tenho paz, eu vivo numa masmorra emocional, eu sou açoitada todo dia pelo chicote da culpa, eu vivo numa prisão emocional. Eu confesso para vocês que eu chorei com aquela mulher, por perceber como o diabo tinha mantido aquela mulher 60 anos numa prisão.
Eu falei para ela do amor de Deus, eu falei para ela da graça de Jesus, eu falei para ela do sangue do Cordeiro, eu falei para ela que Jesus podia libertá-la, perdoá-la, restaurá-la e dar a ela a vida eterna. E naquele dia aquela mulher se rendeu a Jesus. Um sorriso brotou nos seus lábios. Eu a discipulei, a batizei e convivi com ela mais 10 anos. Uma mulher feliz e alegre, mas estava ferida há 60 anos. Talvez eu estou falando hoje para gente que está machucada e ferida. Uma ferida que está sangrando, que ninguém sabe, que ninguém viu. Mas você está sofrendo. E você veio aqui nesta noite porque Jesus quer fazer uma obra de cura, de libertação, de perdão, de restauração na sua vida, no seu casamento, na sua família. Notem comigo, por gentileza, que quando o inimigo vem para atacar, o alvo principal do inimigo é a família. Vejam vocês, versículo 2 e 3, que tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. E o versículo 3 fala de filhos e filhas levados cativos. Ora, como você pode estar bem se a sua mulher, se o seu marido está nas mãos do inimigo? Como é que você pode estar bem se você tem seu filho, a sua filha, prisioneiro nas mãos do inimigo? E há muitas prisões hoje. As drogas, o álcool, a pornografia, os vícios, as mazelas, as ideologias. Tem tanta coisa hoje prendendo as pessoas, precisando de libertação. É por isso, meus irmãos, que o principal alvo do inimigo hoje é atacar a família. Porque a sociedade não está estruturada em torno do indivíduo, está estruturada em torno da coletividade, da família. É por isso que a Bíblia diz que em Abraão serão benditas não todas as pessoas, mas todas as famílias. Se você ataca a família, se você destrói a família, você mexe com as estruturas da igreja, você mexe com as estruturas da sociedade. O projeto hoje das ideologias neomarxistas que tentam destruir a família é um assassinato da própria nação. Porque se você destrói a família, você perde a tessitura social. Não há construção de uma sociedade sólida, saudável, sem a estruturação saudável da família. Lute pela sua família, portanto. Não desista da sua família. Chore, ore, jejue pela sua família, porque ela é a base da sua vida, é a base da igreja e a base da nação. Há muitos ataques à família. Eu estava um dia no meu gabinete pastoral e chega um irmão, membro da igreja, para me comunicar, dizendo o seguinte: pastor, eu estou comunicando ao senhor que eu estou deixando a minha esposa, estou deixando as minhas 2 filhas, estou saindo de casa, estou saindo do casamento. Eu conheci uma outra pessoa, quero viver uma aventura com ela. E eu confesso a vocês que eu usei todos os meus recursos, empreguei todos os argumentos, fiz todo o apelo que podia fazer para aquele homem não tomar aquela louca decisão, mas os seus ouvidos estavam fechados. E ele saiu de casa, ele abandonou a esposa, abandonou as filhas, abandonou o lar, abandonou a igreja, abandonou o ministério dele na igreja. E essa mulher com quem ele estava envolvido era uma mulher fortemente ligada ao ocultismo. Às vezes eu ia na casa dele visitá-lo, tinha despachos aos demônios dentro da sua casa. Ele chegou a ponto de ir para cemitério, fazer despacho aos demônios à meia-noite em cemitério. E tudo que eu falava com ele caía em ouvidos surdos. Até o dia que eu contei uma história para ele, que eu vivi na África do Sul, entre os Zulus. Os Zulus têm uma prática muito curiosa. Quando um rapaz começa a namorar uma menina, ele dá um lenço branco para essa menina. Enquanto o namoro durar,
essa moça mantém o lenço branco. Se o namoro terminar, a moça tem que devolver o lenço branco para o rapaz. Se a moça não devolver o lenço branco para o rapaz, ela está dizendo para ele que quer ser possuída por ele, que quer pertencer a ele. E nós estávamos na missão Quacis Abanto, quando uma moça foi abusada pelo seu ex-namorado. A família prontamente leva o caso às autoridades, e a pergunta que foi feita imediata foi esta: você devolveu o lenço branco para o rapaz? Ela respondeu: não, eu não devolvi. E as autoridades disseram: então não podemos fazer nada contra esse rapaz. Essa é a nossa lei, essa é a nossa cultura. Então eu disse para aquele homem: você precisa devolver o lenço branco. Se você não devolver o lenço branco, o diabo vai cirandar com você. Passaram-se alguns dias, o telefone do meu gabinete tocou, era ele. Ele disse: pastor, venha na minha casa, porque hoje eu vou devolver o lenço branco. Eu corri para lá. Eu confesso, irmãos, que eu nunca tinha visto um quadro semelhante. Aquele homem sentado na minha frente começa a tremer da cabeça aos pés. Ele começa a suar a ponto da sua roupa ficar ensopada. E eu sabia o nível da batalha espiritual que ele estava travando. E eu perguntei: você está pronto a devolver o lenço branco? Ele disse: pastor, eu preciso. Então nós pegamos uma caixa enorme, e eu disse para ele: agora você vai trazer tudo que você tem na sua casa de feitiçaria e botar dentro dessa caixa. E ele começou a trazer aventais, e ele começou a trazer correntes, e ele começou a trazer patuás, ele começou a trazer velas, ele começou a trazer roupas, e encheu aquela caixa de toda essa quinquilharia. Aí eu disse para ele: agora nós vamos para o quintal, eu vou entornar 1 litro de álcool sobre essas coisas, e nós vamos queimá-las, como um gesto de rompimento com essas práticas, como aconteceu lá na cidade de Éfeso. Aí fomos para o quintal, eu peguei 1 litro de álcool, joguei em todas aquelas coisas, ele pegou o fósforo, riscou e não pegou fogo. Riscou o segundo palito de fósforo, não pegou fogo. Ele deu uma gargalhada cavernosa e disse: não vai pegar fogo. E eu respondi para ele: vai pegar fogo em nome de Jesus, porque agora eu vou riscar o palito de fósforo. E quando eu risquei o palito de fósforo, o fogo pulou naquela caixa, e aquele homem deu um grito desesperador e caiu desacordado aos meus pés. Eu clamei pelo nome de Jesus, e o Senhor o trouxe de volta à consciência, com o coração quebrantado, com as correntes quebradas, liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo. Há muitos casais, há muitas pessoas, há muitas famílias que precisam desta libertação, que há no nome de Jesus. Agora notem, uma outra artimanha do inimigo, está aí, confira comigo, o versículo 6, que diz o texto que eles estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas, querendo apedrejar Davi. Qual o ponto aqui? O ponto é que o inimigo vem e faz um estrago. Ele fere, ele queima, ele escraviza, ele humilha, e agora ele lança uns contra os outros, porque os aliados de Davi querem matar Davi. Em vez de se unirem, trabalharem um plano, executarem uma ação, eles estão se engalfinhando. Esse é o problema hoje da família. O marido acusa a mulher, a mulher acusa o marido, os pais acusam os filhos acusam os pais, e de repente o inimigo que fez o estrago, agora está do lado de fora atiçando a confusão, a intriga, a briga, a mágoa, a amargura entre a família. Eu gostaria de dizer uma frase, e eu espero que você memorize essa frase. Se você esqueceu o sermão e guardar essa frase, quase que já me dou por satisfeito nessa noite. E a frase é esta: quando você transforma o aliado em inimigo, você transforma o inimigo em aliado. Eu vou repetir.
Quando você transforma o aliado em inimigo, você transforma o inimigo em aliado. O seu problema não é seu marido, seu problema não é a sua mulher, seu problema não são seus pais, seu problema não são seus filhos, seu problema não são seus cunhados, seu problema não é a sua sogra, seu problema não é seu sogro, o seu problema não é o sócio da sua empresa, o seu problema não é o seu patrão, o seu problema não é o seu vizinho. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. Se nós não entendermos, irmãos, o nível desta batalha, nós vamos começar a brigar uns contra os outros, ferir uns aos outros, machucar uns aos outros, apedrejar uns aos outros. Mas tem mais. Olha comigo o versículo 16. Porque está escrito que descendo os guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus, da terra de Judá. Preste atenção, que os amalequitas estavam festejando. Festejando por quê? Porque tinham imposto uma derrota acachapante contra o povo de Deus. Então preste atenção nisso. Quando o inimigo consegue dar uma rasteira em você, jogar um contra o outro, entrar na sua casa, entrar na sua família, machucar, queimar, ferir, escravizar, a festa no arraial do inimigo. A grande pergunta nesta noite é: onde a minha casa, onde a minha família está produzindo festa? Se no acampamento de Deus ou se no território do inimigo? Me permita ilustrar isso para ficar mais claro. Acho que todos vocês conhecem a história de Sansão. Sansão foi um homem que nasceu por um milagre de Deus. Sua mãe era estéril. Sansão nasceu com uma missão especial, ser o libertador do seu povo. Sansão nasceu e já foi consagrado a Deus desde o ventre. Ele era um nazireu. E como nazireu que era, ele não podia fazer 3 coisas básicas. Ele não podia tocar em cadáver, ele não podia beber bebida forte, ele não podia cortar o cabelo. E a Bíblia diz que esse homem um dia olha para uma moça filisteia, o povo que os oprimia, e diz para o seu pai em casa: papai, eu quero aquela moça para mim, porque só dela eu me agrado. Seu pai disse: não, meu filho, mas tem tanta moça em Israel. Aquela moça adora outros deuses, aquela moça é do povo que nos oprime, aquela não. Ele diz: é com ela e só com ela, porque só dela eu me agrado. Notinha de rodapé. Notinha de rodapé. Eu sou pastor há 43 anos. Eu nunca vi um rapaz e uma moça que, desobedecendo pai e mãe no namoro, tenham tido um casamento feliz. Eu não quero saber se o seu pai é quadrado ou redondo. Escute seus pais no namoro. Outra notinha de rodapé. Quem tem filhos aqui solteiros ainda? Casais com filhos solteiros. Às vezes se diz por aí que pai e mãe não devem interferir em namoro de filho. Eu acho não só que pode, eu acho que deve interferir. Namoro ruim é um ensaio para um casamento trágico. Começou a namorar, não conversa com mais ninguém. Começou a namorar, já se esfria na igreja. Começou a namorar, atende o telefone, fica meia hora, termina o telefonema chorando, entra para o quarto emburrada. Está na hora de dar um tapa na mesa. Ah, mas vai chorar, ah, mas vai ficar chateado. Chorar e ficar chateado não mata ninguém não, mas casamento ruim mata. O Sansão não ouviu seu pai. Aí diz a Bíblia, que vai para a casa da moça, um leão novo sai em cima dele, ele era muito forte, pega o leão e rasga o leão, como se rasga um cabrito. Aí eu rio, e eu dou risada sozinho quando eu li esse texto, porque eu não consigo rasgar um coelho, quanto mais rasgar um leão. No dia do casamento ele passa por lá, e lembra do leão,
passa lá e tinha um enxame de abelhas na caveira do leão. Ele pegou um favo de mel de dentro da caveira e começou a deliciar com mel. Deu para o seu pai, escondido, sem o seu pai saber o que era. Quebrou o primeiro voto ali. Procurou doçura no que está podre. Procurou prazer no que é proibido. Aí ele vai para a festa do casamento, e diz o texto lá em Juízes, que é uma festa de arromba, porque não quis ser diferente dos moços da sua época. Em outras palavras, uma festa regada à bebida. E aqui, mais uma nota de rodapé. Eu não sei como é que é aqui em Manaus, eu não perguntei ao meu querido Francisco como é que funciona aqui, mas eu rodo por esse Brasil, e eu tenho escutado muitos pastores tristes e reclamando que as festas de casamento dos crentes têm se transformado numa vergonha. Você tem uma linda cerimônia na igreja, onde você canta os cânticos de Sião, e aí vai para um rico cerimonial e lá o pau quebra. É isso mesmo, o pau quebra. Porque a música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais não. Bebida alcoólica se serve todas. As luzes acendem como uma boate, e o povo de Deus, bêbado, cai na pista de dança. E volta para casa com as pernas trôpegas. E ainda escuto, pastor, mas o doutor fulano vai estar lá. Como é que vai ser? Uma pessoa tão importante da sociedade. Meu irmão, quem está dando a festa é você. Eu já vi festa de arromba sem uma gota de álcool. Nós precisamos ter coragem para dizer o seguinte: olha, a minha festa é diferente. Eu sou nazireu de Deus. Eu sou consagrado a Deus. A minha festa precisa ser diferente. O Sansão não teve coragem, nem peito para dizer isso. Quebrou o segundo voto de nazireado ali. O casamento foi tão complicado que deveria ir para o livro dos Guinness, nem lua de mel teve. E o Sansão vai de abismo em abismo, até deitar no colo de uma mulher filisteia, brincando com o pecado, até que ele destampa o coração e conta para ela que ele não podia cortar o cabelo porque era nazireu. Tosam o cabelo dele, e agora ele pensa que ainda tem força, quando ela diz: os filisteus vêm contra ti, Sansão, e ele diz: ainda me livrarei. Livrou nada. Cuidado com o pecado. Você saiu da primeira, você se livrou da segunda, você se safou da terceira, na quarta você fica. Não brinque. Sansão significa luz, ficou nas trevas, vazaram os seus olhos. Sansão libertador, agora está escravo. Sansão, o homem que devia trazer alegria no arraial de Deus, está num templo pagão, sendo motivo de chacota para o povo de Deus e risadas para os pagãos. Onde a nossa vida está produzindo festa. Agora, me permita olhar o segundo ponto, porque se eu terminasse aqui seria desesperador. O que fazer quando você constata que o inimigo está atingindo a sua vida, o seu casamento e a sua família? O que Davi vai nos ensinar? Em primeiro lugar, se você constata que alguma coisa não está bem na sua casa, Davi no versículo 4 diz que ele chorou até não ter mais forças para chorar. Eu não sei qual foi a última vez que você chorou pela sua vida. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu casamento? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus netos? Qual foi a última vez que você disse para você mesmo: as coisas não estão bem? Que quem chora está dizendo que alguma coisa está errada. Quem chora está dizendo que não se conforma com o caos. Quem chora está dizendo que não pode ficar sem uma reação natural e urgente para resolver o problema. Davi não chora escondido, ele não tranca a porta para chorar, ele chora em público, para todo mundo ver. A nossa geração, meus irmãos, tem chorado diante dos dramas de Netflix, mas não tem chorado pelos seus problemas reais e verdadeiros. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história do pastor Tim Cymbala. Pastor Tim Cymbala é um pastor batista, lá de Nova York, lá do Brooklyn. Ministério belíssimo, uma igreja com mais de 7 mil membros. Ministério de música conhecido no mundo todo.
Um dia o pastor Tim Simbala chega em casa, a sua filha primogênita, adolescente, disse assim para ele: meu pai, eu não quero saber mais de Deus, eu não quero saber mais da igreja, eu quero sair de casa, eu quero curtir a vida, eu quero ver o que o mundo tem para me oferecer. E o pai insistiu, e o pai pediu, e o pai chorou, e o pai clamou, e nada adiantou. A menina botou a mochila nas costas e saiu de casa. Pastor Tim Simbala pensou em abandonar o ministério. Disse: meu Deus, eu não tenho estrutura emocional para enfrentar essa crise. Um dia um colega dele ligou para ele da Flórida e disse: pastor Tim Simbala, esquece essa menina, ela não está nem aí com você, toca a sua vida, toca o seu ministério. Mas eu pergunto a você, como é que um pai pode esquecer de uma filha? Como é que uma mãe pode esquecer de um filho? Ele estava um dia na igreja, numa vigília de oração, quando levanta-se uma irmã e diz assim: pastor Tim Simbala, a nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha. E ele diz que naquela noite os crentes deram as mãos, fizeram um grande círculo ao redor dos bancos, e aquele templo transformou-se numa sala de parto, de gemidos, de choro, de angústia e de dor. Quando ele voltou para casa de madrugada, ele disse para sua esposa: minha querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nessa madrugada. 2 dias depois, a campainha toca bem de manhã, a mãe vai atender a sua filha em lágrimas. E quando a mãe abriu a porta, ela entrou apressadamente, foi lá no quarto onde seu pai estava, agarrou-se nas pernas do seu pai e disse: papai, me conta o que aconteceu há 2 dias de madrugada, me conta por favor. Eu estava em casa, parecia que escamas caíram dos meus olhos, meu coração foi tocado. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou de volta para o meu Deus, eu estou de volta para a minha família, eu estou de volta para a minha igreja. Jesus libertou a minha vida, meu pai. Eu quero encorajar você, pai e mãe, não desista de seus filhos, lute pelos seus filhos, chore pelos seus filhos, jejue pelos seus filhos. Você não gerou filho para a morte, você não gerou filho para o cativeiro, seus filhos são herança de Deus, seus filhos são presente de Deus. Não desista deles em nome de Jesus. A segunda coisa que me marca no texto, irmãos, é que o versículo de número 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Eu gosto da conjunção adversativa porém. Porém, a crise é medonha. Davi está levando de goleada do inimigo. Ele não se reanima porque ele é forte. Ele não se reanima porque ele tem um plano. Ele não se reanima porque ele tem muita gente do lado dele. Ele não se reanima porque o inimigo é fraco. Ele não se reanima porque ele tem uma estratégia para vencer o inimigo. Ele se reanima no Senhor seu Deus. Eu quero dizer para você, meu amado, que não importa a gravidade do problema que atinge a sua vida, o seu casamento, a sua família, se você olhar para cima, tem esperança. Se você clamar a Deus, tem esperança. Você que pensou em desistir da sua família, você que pensou em desistir do seu casamento, você que achou que não tinha mais jeito para você, ou para o seu casamento, ou para os seus filhos, ou para a sua família, volte-se para Deus, reanime-se no Senhor seu Deus, e Deus fará um milagre. Para Deus não tem causa perdida, para Deus não tem problema insolúvel, para Deus não tem casamento irrecuperável, para Deus não tem jovem que não possa ser convertido, liberto e salvo, para a glória de Deus. Lute, reanime-se, não jogue a toalha, não entregue os pontos, não dê de bandeja para o inimigo a sua casa, a sua família. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Agora preste atenção, ele não se reanimou no Senhor seu Deus com bravatas, não, para cair de joelhos e orar. Permita dizer isso, tem nós, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que só vão ser desatados quando nós cairmos de joelhos e buscarmos a Deus em oração. Não é argumento, não é discurso, não é gritaria, não é ação judicial, é oração.
Davi se reanimou no Senhor seu Deus e orou. E eu posso até admitir, pastor Francisco, que é uma das orações para mim mais medíocres da Bíblia. Porque a oração de Davi é composta de duas perguntas, e apenas duas perguntas. Ó Deus, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei, em nome de Jesus, amém. Só isso. Mas traduzindo a oração dele, é assim: ó Deus, eu estou levando de goleada do inimigo, eu estou envergonhado, eu estou humilhado, fizeram uma bagunça com a minha casa, os meus filhos estão prisioneiros, as minhas mulheres estão prisioneiras, as mulheres e os filhos dos meus irmãos aqui estão nas mãos do inimigo. Eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota, Deus, ou eu vou reagir? Tem muita gente desistindo. A nossa geração, irmãos, parece que desaprendeu a lutar. Primeira crise, está partindo, está indo embora do casamento. Está indo para uma segunda experiência conjugal. E as estatísticas provam que 70% do segundo casamento, 10 anos depois, constata-se que o segundo casamento foi pior que o primeiro. A solução de um problema no casamento não é um segundo, um terceiro, um quarto casamento, não. É lutar para restaurar esse casamento. O perdão é melhor que o divórcio. Não abra mão do seu casamento, não abra mão da sua família. Não dê de bandeja para o inimigo. Busque ao Senhor em oração. E quando você ora, você tem uma experiência gloriosa. Deus responde a oração. Deus age em seu favor. Não que a oração seja poderosa, a oração não é poderosa. Poderoso é o Deus que responde a sua oração. A sua oração conecta o altar da terra com o trono do céu. A sua oração conecta a fraqueza humana com a onipotência divina. Quando você ora, você aciona o braço do Deus Todo-Poderoso em seu favor. Então não abra mão da sua família, não abra mão do seu casamento, não desista de lutar pela sua casa e pelo seu lar. Agora preste atenção na outra coisa. O que Deus prometeu para Davi foi vitória e não ausência de luta. O que Deus prometeu para Davi foi chegada certa e não caminhada fácil. Davi ora e não cruza os braços. Davi ora e sai para o campo de batalha, para derrotar o inimigo. Tem sangue, tem lágrima, tem suor, tem luta. Notem vocês que a luta foi tão renhida, que dos 600 homens, 200 ficaram para trás de cansados que estavam. Mas se você tem a promessa, você é um gigante. Se você tem a promessa, você não recua. Se você tem a promessa, você não ensarilha as armas. Se você tem a promessa, você não abre mão da vitória. Se você tem a promessa, você não para enquanto a vitória não sorrir plenamente para você, em nome de Jesus. Diz o texto que Davi foi, que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi tomou tudo de volta. As coisas grandes, as coisas pequenas, os filhos, as filhas, as mulheres, os rebanhos, tudo Davi tornou a trazer. A pergunta que eu lhe faço nesta noite é esta: o que é que você já teve que foi tomado de você? O diálogo na sua casa? O afeto no seu casamento? O romantismo no seu lar? O culto doméstico? A vida de oração? A intimidade com Deus? O respeito um pelo outro? O que é que você já desfrutou e que não está desfrutando mais, foi saqueado da sua vida? Tome de volta o que o inimigo levou. Em nome de Jesus. Eu queria concluir essa minha fala remetendo vocês ao livro de Êxodo. Porque o livro de Êxodo, para mim, é o maior manual de batalha espiritual da Bíblia. Faraó é um símbolo do diabo.
A escravidão é um símbolo do pecado. O êxodo é um símbolo da redenção. E quando Moisés estava tirando o povo de Israel da escravidão no Egito, Faraó fez 4 propostas para Moisés, para reter o povo lá. A primeira proposta está lá em Êxodo 8, 25. Vocês querem sair? Querem adorar a Deus? Não precisa, adore a Deus no Egito mesmo. Levanta altar aqui mesmo. Você não precisa sair do Egito para adorar a Deus, não, adora aqui mesmo. Sabe o que significa isso? Você quer ser crente? Você quer ser presbiteriano? Você quer ser evangélico? Ah, tudo bem, não tem problema não, mas você não precisa mudar de vida. Continua vivendo do mesmo jeito. Você mentia, continua mentindo. Você ia para a cama com o namorado, com a namorada, continua indo. Você pulava a cerca, continua pulando. Você fazia negócios escusos, continua fazendo. Agora você é crente. Agora você é membro da igreja evangélica. Não, essa não é a proposta de Deus, não. Essa é a proposta do faraó. E Moisés, não senhor, nós vamos embora. Egito é lugar de escravidão. Nós somos um povo livre agora. É fora daqui que nós estaremos. O faraó então partiu para a segunda proposta. Capítulo 8, verso 28. Tá bom, pode ir embora. Mas não vai muito longe não. Vão ser bons vizinhos. Quando você sentir saudade do Egito, você faz um turismo por aqui. Não vá com tanta sede ao pote. Não seja tão radical. Você precisa também curtir o melhor dos 2 mundos. Curta o mundo, curta a igreja. Durante a semana você cuida da sua vida do jeito que você quiser. Domingo você está na igreja. Você vai ser até aluno da escola dominical. Moisés diz, não senhor. Nada de coração dividido. Nós vamos embora. Não vamos retornar ao Egito. Aqui é lugar de escravidão e nós agora queremos servir a Deus de todo o nosso coração. E nós vamos embora, é para longe daqui. O faraó partiu para a terceira possibilidade, a terceira proposta. Está lá em Êxodo 10, versículo 11. Tá bom, pode ir embora. Os cabecinhas brancas para tudo ir embora. Os filhos de vocês, os jovens, ficam aqui no Egito. E a ideia do faraó é essa, lugar de jovem curtir a vida é no Egito. Vamos dividir a família. Vamos separar um pouquinho para mim. A juventude fica aqui no Egito. Vai curtir um pouco. E essa ideia, meus irmãos, tem infelizmente infiltrado em tantos arraiais. Tem muita gente que acha que jovem tem que curtir a vida no mundão aí, que a juventude passa. Eu tive uma experiência dramática com isso. Há muitos anos. Eu fui pregar numa igreja, uma grande igreja da nossa denominação. Eu não vou falar o nome para proteger. E eu confesso que eu tenho muitas limitações, e uma delas, eu não sei trabalhar tema. Aí me deram um tema, era um culto de mocidade, tinha que pregar sobre santidade. Eu terminei de pregar, um grupo de jovens me pegou pelo braço, compulsoriamente, me levou para dentro de uma sala, e o líder desse jovem botou o dedo no meu nariz, e disse, o senhor é um homem retrógrado, o senhor está pensando o quê? Nós somos jovens universitários, qual o problema de a gente tomar nossa cervejinha no sábado à tarde? Qual o problema da gente ir na boate? Se a gente não curtir a vida agora, vai curtir quando? A nossa juventude passa, nós somos crentes, estamos na igreja, mas temos também que curtir um pouco a vida. Qual o problema? Quase me bateram. E eu disse para ele, mas foram vocês que me convidaram. Eu já estou indo embora também. E eu disse, mas antes de ir embora eu tenho que falar 2 coisas para vocês. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Falei, quando vocês forem para a boate para encher a cara, tem que ser para a glória de Deus. Se vocês conseguirem ir para a glória de Deus, podem ir, podem encher a cara, mas tem que ser para a glória de Deus. Se conseguirem, vão em frente. A segunda coisa que eu tenho que dizer para vocês é Colossenses 3,17.
E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. E eu disse, da próxima vez que vocês forem para a boate, encher a cara, podem ir, mas tem que ser em nome de Jesus. E quando estiver enchendo a cara, dizer, ó Senhor, graças te dou, porque eu estou enchendo a cara aqui. Se conseguirem, vão em frente, e até logo, e fui embora, queriam me bater, eu tinha que ir embora. O problema de pastor, irmãos, que pastor tem amnésia. Uns 10 anos depois eu recebo um outro convite para pregar, e eu fui, coitadinho, igual um cordeiro para o matadouro, sem saber de nada. Quando eu chego lá, estou uma surpresa, na mesma igreja. Falei, meu Deus, onde eu estou? Quando eu estou chegando, uma senhora me aborda com a pergunta que não se faz a pastor. O senhor está lembrado de mim? Falei, claro que eu não estou. Estou não, filha. Falei, eu sou mãe do rapaz que botou o dedo no seu nariz. Falei, pronto, não apanhei do filho, vou apanhar da mãe agora. Eu disse, e o seu filho? Ela me respondeu assim, pastor, Jesus mudou a vida do meu filho naquele dia que o senhor o confrontou. O meu filho é um homem de Deus. Meu filho é um dos presbíteros dessa igreja. Meu filho é um homem cheio do Espírito Santo. Jesus mudou por completo a vida dele. Eu quero dizer para você, jovem que está nesse auditório, que o lugar de curtir a vida é na casa de Deus, é na presença de Deus, porque é na presença de Deus que tem plenitude de alegria. A quarta proposta do faraó, está lá no capítulo 10, verso 24 a 26, é esta. Tá bom, vocês querem ir embora, pode todo mundo ir embora então. Mas os rebanhos de vocês ficam. Vocês servem a Deus e o dinheiro de vocês serve ao Egito. Irmãos amados, preste atenção no que eu vou lhes dizer. É solene. Se o seu bolso ainda não está convertido, muito provavelmente, o seu coração também não está. Jesus disse assim, onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. A resposta de Moisés para mim é lapidar. Faraó queria os rebanhos, e Moisés respondeu assim, pois bem, Faraó, escuta essa, nem uma unha ficará no Egito. Até hoje eu não sei para que serve uma unha. Deve servir para alguma coisa. Nem uma unha, Faraó. Tudo que nós somos, tudo que nós temos é de Deus e vai estar a serviço de Deus. Não deixe nada nas mãos do inimigo. Não permita o inimigo botar uma cunha lá dentro da sua casa. Em nome de Jesus, consagre o seu casamento, consagre o seu lar, consagre a sua casa para a glória de Deus. Tome de volta tudo aquilo que o inimigo tomou de você. Esta é uma noite de restituição. Deus está aqui, irmãos, e Ele é poderoso para restaurar a nossa vida, restaurar o nosso casamento, restaurar os nossos filhos, restaurar a nossa casa e nos dar uma casa plena de vida, de alegria, de paz, da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Eu queria orar por você nesta noite. Talvez você pudesse fechar os seus olhos por um instante, curvar a sua fronte. E eu queria conclamar você a pensar um pouquinho. O que é que você precisa nesta noite tomar de volta? O que é que você precisa nesta noite tomar de volta que está nas mãos do inimigo? Você sabe, Deus sabe. Talvez coisas que você nunca compartilhou com a pessoa mais próxima de você. E o Senhor Jesus está aqui hoje para restaurar e para fazer um grande milagre na sua vida. Deus, aqui está o teu povo, aqui estão casais, aqui estão famílias, aqui estão homens, mulheres, jovens, que te conhecem, que te amam, que te servem.
Aqui estão Davis, que choram a dor da perda, ou do ataque furioso do inimigo. Mas eu te peço agora em nome de Jesus, que tu geres no nosso coração as lágrimas do arrependimento e da súplica. Eu te peço em nome de Jesus, que tu ponhas em nós um espírito de reação, de ânimo novo, para não desistirmos da nossa família. Eu te peço em nome de Jesus, que tu nos leves a uma batalha de oração, inconformados, meu Deus, em sofrermos prejuízos dentro da nossa casa. Restitui-nos, meu Deus, aquilo que o inimigo tomou. Restitui-nos, meu Deus, os filhos, as filhas, o casamento, em nome de Jesus. Restitui, meu Deus, a alegria da nossa casa. Restitui, Senhor, a comunhão dentro da nossa casa. Restitui, Senhor, o diálogo, o afeto, o carinho, o respeito, em nome de Jesus. Nós queremos nesta noite consagrar a nossa vida, o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos netos, a nossa família ao Senhor Jesus. Visita-nos nesta noite. É a nossa súplica, é a nossa necessidade, é o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.